Antes ajudar o médium ou o curandeiro que serve gratuitamente ao próximo, em vez de assistirem o médico falacioso, cuja avidez pela fortuna fácil compromete a profissão sacerdotal da medicina. Pergunta: mas, apesar de tudo isso, não seria sensato e justo que o médico fosse o único responsável pelo tratamento das doenças dos encarnados, pois, além de amparado pela lei, é realmente a pessoa mais competente de curso terapeuta especializado para socorrer os enfermos nas suas complicações imprevistas. No entanto, que podem fazer os médiuns receitistas, se, depois de receitarem os medicamentos, eles nada mais sabem, em favor dos enfermos, nos casos de emergência ou de reações perigosas que exigem o controle médico? Ramatiz: nem o médico nem o médium lograrão qualquer sucesso junto dos enfermos, se em virtude do cumprimento inapelável da lei do karma eles já estiverem condenados a abandonar o corpo físico na cova terrena. Quando isso acontece, tornam-se inúteis todos os recursos terapêuticos da medicina, assim como os próprios espíritos desencarnados também se desacertam nos seus prognósticos e no receituário através dos médiuns curadores. Apesar da capacidade dos médicos, dos mais avançados aparelhamentos da medicina moderna e do progresso crescente da indústria farmacêutica do mundo, em cada 24 horas desencarnam em todas as latitudes geográficas da Terra milhares de pessoas de diversas idades e condições sociais, de ambos os sexos. Os terrícolas em sua maioria, baixam à sepultura depois de intoxicados pela alopatia, perfurados pelas agulhas hipodérmicas, bombardeados pela eletroterapia, afetados pela radiografia ou então mutilados pela cirurgia. Quer sejam crianças, moços ou velhos, mesmo depois de assistidos à maior sumidade médica do mundo ou atendidos pelo mais famoso médium terapeuta. Diante do sofrimento corretivo decretado pela lei de causa e efeito não tenhais dúvida, fracassa tanto o médico quanto o médium, pois a dor, nesse caso não é acidente nem doença, mas um recurso disciplinador para o espírito retornar à sua verdadeira rota espiritual e evitar maiores prejuízos para o futuro. Pergunta: porventura o médico também não pode desempenhar junto ao doente as mesmas funções mediúnicas que caracterizam o médium? Ambos não são seres humanos, e, por isso, espíritos encarnados, com a vantagem de o primeiro possuir um curso especializado na arte de curar. Ramatiz: o médico, em geral, firma o seu diagnóstico na dependência dos diversos exames de laboratório e através de aparelhamento especial, como o estetoscópio, o eletrocardiógrafo, o encefalógrafo ou as chapas radiográficas, podendo mesmo incidir em algum equívoco pela deficiência técnica dos mesmos, ou devido ao seu material em uso. Não há dúvida de que também existem médicos intuitivos de muita sensibilidade, com um certo quê espiritual, que os torna antenas vivas aguçadas e lhes permite captar as sugestões mais certas dos espíritos terapeutas, sem precisar mesmo do exame sintomatológico habitual. Mas o médium digno e experimentado em boa sintonia espiritual é um receptor sensibilíssimo do mundo oculto, alcançando louvável sucesso em suas atividades caritativas, embora sem expor as minúcias e os pormenores próprios da terminologia médica. O médico e o médium transformam-se em instrumentos abençoados, quando junto aos enfermos preocupam-se mais em aliviá-los de sua dor, do que oferir qualquer vantagem material. Em consequência, o médico também pode desempenhar junto aos enfermos as funções de médium e atender às intenções dos espíritos benfeitores, caso seja criatura afetiva, sensível, e mais um sacerdote do que um negociante. Pergunta: desde que o espiritismo não tem por objetivo essencial competir com a medicina terrena, mas é uma doutrina espiritualista com a finalidade de esclarecer o espírito do homem e não de curar o corpo carnal, qual é enfim, a razão do receituário mediúnico? O certo é que os médiuns, no Brasil, extraem diariamente milhares de receitas mediúnicas sob o patrocínio da doutrina espírita,
embora ela seja eminentemente espiritual. Que dizeis? Ramatiz, repetimos, novamente, que as curas espíritas incomuns despertam e atraem para o espiritismo os homens ateus, médicos ortodoxos, religiosos dogmáticos e até os indiferentes, que depois de abalados em sua velha atitude mental não podem deixar de respeitar e mesmo interessar-se pelos ensinamentos valiosos da vida imortal. Muitas criaturas, depois de exaustas da sua via crucis pelos consultórios médicos, hospitais cirúrgicos ou pelas estações terapêuticas, já decepcionadas e descrentes das chapas radiográficas, dos eletrocardiogramas, da radioterapia, da encefalografia, ou mutiladas pela cirurgia, aceitam incondicionalmente os princípios morais e espirituais do espiritismo, depois de curadas extraordinariamente pela água fluidificada, pelos passes mediúnicos ou medicamentos receitados pelos espíritos desencarnados. Quantas vezes o cientista que só confia na pesquisa de laboratório e na ciência oficial, depois de completamente desanimado dos recursos médicos do mundo, ainda consegue livrar-se da doença misteriosa que o tortura, eliminar o eczema da esposa querida, curar a asma crônica do seu progenitor ou debelar as convulsões deformantes do caçula, graças aos serviços do caboclo ingênuo, da velha alquebrada ou da preta velha humilde. Aliás, o homem cético, fanático ou indiferente ao seu próprio destino, é sempre um aprendiz em potencial para sofrer o curso doloroso através das instituições hospitalares e os consultórios médicos do mundo, a fim de convencer-se da precariedade dos aparatos científicos diante da sua desdita interminável. Mas depois do milagre espírita que lhe restitui a saúde e a esperança de viver, ele sente-se obrigado a mudar de atitude sem deixar de reconhecer a intervenção sensata e amiga do mundo oculto sobre a vida humana. Assim, embora o espiritismo não seja um movimento com o intuito de competir com a medicina oficial, ele corresponde, no entanto, à promessa abençoada do Cristo, quando prometeu o envio do Consolador no momento oportuno para curar os enfermos de espírito. Embora isso os homens ainda devam conseguir atraídos primeiramente pela cura do próprio corpo físico. Pergunta: em virtude de se tratar de um tema de suma importância para esclarecimento de nossas palestras doutrinárias sobre a função educativa da dor no ser humano, poderíeis estender-vos mais um pouco quanto ao fato de as criaturas materialistas, religiosas fanáticas ou indiferentes se converterem ao espiritismo após a sua cura por intermédio da receita mediúnica. Ramatiz, considerando-se que a gratidão deve existir mesmo no âmago da pior criatura, é evidente que a família de qualquer enfermo desenganado pela medicina do mundo, depois de salvo miraculosamente pela terapêutica mediúnica do espiritismo, sente-se obrigada ao respeito e interesse pela doutrina que lhes traz alegria e saúde no seio do lar. Deste modo, a cura mediúnica incomum termina por comprovar o poder dos espíritos desencarnados em atuarem no mundo material, quando vitalizam células, corrigem distúrbios nervosos, desentorpecem músculos atrofiados, eliminam infecções e até devolvem o raciocínio a criaturas alienadas. Os seus beneficiados sentem a responsabilidade espiritual pesar-lhes nos ombros, passando a exigir-lhes melhor compreensão moral dos seus deveres humanos no contacto diário com a humanidade. Embora nem todos os familiares dos enfermos beneficiados simpatizem, de início, com os preceitos espiríticos, muitas vezes, os mais sensíveis terminam aceitando a tese da reencarnação e ação kármica da lei de causa e efeito que rege os destinos da alma em prova educativa na matéria. É por isso que os espíritas sempre louvam a dor e o sofrimento reconhecendo que a enfermidade os conduziu realmente à sombra amiga e confortadora da doutrina espírita, cavando-lhes fundo a personalidade humana, através da singeleza da água fluidificada, do passe mediúnico ou da receita dos desencarnados. Eis os motivos por que os mentores espirituais ainda endossam o receituário mediúnico sob o patrocínio do espiritismo, apesar das receitas inócuas,
esdrúxulas ou completamente anímicas, produto da precipitação, ignorância ou puro animismo dos médiums incipientes. O bem espiritual já conseguido no serviço benfeitor do receituário mediúnico sob a égide espírita supera satisfatoriamente os equívocos e as imprudências de um mediunismo de urgência, mais preocupado pela cura do corpo físico, do que mesmo com a saúde do espírito imortal. Pergunta: mas os médicos também não merecem censuras graves quando erram em prejuízo dos seus pacientes? Porventura não é algo criticável esse orgulho acadêmico de negar, a priori, a possibilidade do mundo espiritual socorrer e curar os enfermos da terra? Ramatiz: realmente, caso o alto assim o queira, os enfermos podem curar-se facilmente das doenças tradicionais do corpo físico. Que seria dos animais, se o instinto ou a natureza não os atendesse tão carinhosamente, amparando-os desde o nascimento até a morte e guiando-os mesmo para encontrarem o vegetal medicamentoso que lhes alivia as dores e lhes cura as doenças? Essa proteção misteriosa e oculta que mantém a sobrevivência de todas as aves, animais e seres, que a tudo provê, atende e corrige, cuida desde o filhote do pássaro dentro de um ninho pendurado precariamente na forquilha do arvoredo, até do filho do elefante nascido nas furnas da floresta e já onerado por severos problemas de alimentação. Nota do médium: é o caso dos cães, que, acometidos de cólicas intestinais, procuram um tipo de capim apropriado para aliviar suas dores, assim como os elefantes, que, pressentindo grave epidemia em sua espécie, viajam semanas a fio em busca de uma erva especial, cuja ingestão funciona à guisa de excelente vacina, livrando-os das doenças epidêmicas. Fim da nota. Porque o homem também não poderia gozar dessa graça sublime da vida, desde pressentir o alimento ou remédio natural que lhe seja mais útil e proveitoso para mantê-lo fisicamente sádio na face do orbe terráqueo? Mas, infelizmente, em face de sua anomalia psíquica, fruto do truncamento do sentido harmonioso e progressista da existência humana, a maioria dos homens é obrigada a socorrer-se da outra minoria, com a responsabilidade de velar pela saúde sempre perturbada. Paradoxalmente, esta minoria encarregada da saúde dos demais também não logra muito êxito quando precisa curar-se a si mesma. Em consequência, não se pode culpar os médicos pejos seus equívocos no desempenho de sua profissão terapeuta porque, na realidade, os homens ainda não fazem jus à saúde física em absoluto, ante o desvio psíquico que exercem sobre si mesmos, no trato das paixões e dos vícios perniciosos e perturbam a contextura delicada ao perispírito. Aliás, os fatos provam que é inútil a mobilização dos mais espetaculares e avançados recursos da terapêutica do mundo, caso o homem ainda não faça jus à saúde física, pois se a medicina tem prolongado a vida, ela ainda não pôde vencer a morte. Pergunta: entretanto, a medicina acadêmica, em face do seu progresso e recursos modernos, não deveria ser tão eficiente e sedativa como os tratamentos que, por vezes, os médiums espíritas realizam com absoluto êxito. Nota do médium: é o caso das operações espíritas, em que os pacientes sofrem as mais complexas intervenções cirúrgicas por parte dos espíritos desencarnados, sem manifestar qualquer dor ou reação incômoda. Aliás, em Congonhas do Campo, em Minas Gerais, tivemos oportunidade de assistir a diversas operações efetuadas pelo médium Arigó, sem que os operados manifestassem quaisquer sofrimentos, além do espanto e da surpresa. Fim da nota. Ramatiz: o tratamento médico do mundo terreno ainda é bastante contraditório, sendo exercido à base de substâncias indesejáveis, da mutilação cirúrgica, das cauterizações cruciantes e perfurações nos músculos ou nas veias pelas agulhas hipodérmicas, porque os terrícolas ainda são criaturas cujo primarismo espiritual as torna passíveis de uma terapêutica severa e aflitiva. A medicina terrena não é culpada pela impotência em não curar todos os pacientes,
ou pela impossibilidade de exercer a sua missão de modo suave, indolor e infalível. Tais contingências são uma decorrência psicomagnética oriunda dos recalques morais que residem no perispírito dos terrícolas, pois o corpo dos orgulhosos, egoístas, avarentos, vingativos, vaidosos, ciumentos, cruéis, hipócritas, maledicentes e lascivos ainda precisa sentir reações violentas e dolorosas, que repercutam no seu próprio espírito, de modo a condicioná-lo a uma reforma interior, que o sensibilize, no sentido de lhes despertar os sentimentos superiores, que são fundamentais para sua evolução espiritual. Mesmo as criaturas mansas de coração e até bondosas, mas que, no entanto, se encontram subjugadas por sentimentos atrozes, como sejam os cancerosos, não passam de almas delituosas no seu passado, e ainda em transe de purificação perispiritual. Infelizmente, a Terra ainda é povoada por homens que matam pássaros à guisa de distração e passatempo, massacram os cães amigos e afogam os gatos nascidos em excesso, subtraindo-lhes o direito sagrado de viver. Há, ainda, os que criam rebanhos de suínos, bois e carneiros, para arrancar-lhes a banha, a carne, o couro e a lã. Depois, assam-lhes os restos mortais e os devoram epicuristicamente nos banquetes pantagruélicos. Matam o cabritinho amigo na véspera de Natal ou alimentam de modo exagerado e mórbido os gansos, para enlatarem as pastas do seu fígado hipertrofiado. E quando sua voracidade e sede de sangue não se satisfaz no extermínio dos irmãos menores, eis que os terrícolas massacram-se entre si mesmos, transformando também em pasta sangrenta, os mais jovens e os mais sádios, sob a metralha assassina. Criminosamente, escolhem a primavera para as ofensivas monstruosas ou transformam em fogo líquido milhares e milhares de crianças, moços, mulheres e velhos, sob o impacto da bomba atômica, embora estes últimos nada tenham a ver com essa luta fratricida. Nota do médium. Em aditamento às palavras de Ramatiz, podemos comprovar quão perverso e cruel ainda é o homem terreno. Vejamos a seguinte passagem descrita pelo testemunho do Dr. Paulo Nagai, médico japonês vitimado pela leucemia produzida pela radioatividade da bomba atômica lançada pelos americanos sobre Nagasaki. Eis a sua observação, in loco, de uma parte dos acontecimentos pavorosos da crueldade humana. A pressão imediata foi tamanha que, no raio de 1 quilômetro, todo ser humano que se encontrava do lado de fora ou no local aberto, morreu instantaneamente ou dentro de minutos. A 500 metros da explosão, uma jovem mãe foi encontrada com o ventre aberto e o futuro bebê entre as pernas. Muitos cadáveres perderam suas entranhas. A 700 metros, cabeças foram arrancadas, e, por vezes, os olhos saltavam das órbitas. Alguns, em consequência das hemorragias internas, estavam brancos como folhas de papel. Os crânios fraturados deixavam destilar o sangue pelos ouvidos. O calor chegou a tal violência, que, a 500 metros, os rostos atingidos ficaram irreconhecíveis. A 1 quilômetro, as queimaduras atômicas tinham dilacerado a pele, fazendo-a cair, em tiras, deixando à vista a carne sangrenta. A primeira impressão não foi, segundo parece, a de calor, mas, sim, a de dor intensa, seguida de frio excessivo. A maioria das vítimas morria com rapidez. Página 96 da obra Os Sinos de Nagasaki, autobiografia do Dr. Paulo Nagai. Fim da nota. No entanto, o alto ainda se penaliza das criaturas humanas tão perversas e animalizadas, e, por isso, patrocina no mundo material a organização benfeitora da medicina, que assim cumpre o sagrado dever de aliviar a dor humana tanto quanto possível, solucionando também os efeitos malignos das causas subversivas que o espírito enfermo verte para o seu corpo de carne. Graças, pois, aos médiuns devotados e benfeitores,
Os homens ainda conseguem movimentar-se no mundo material apresentando certo equilíbrio fisiológico, apesar de seu constante automassacre mental e emotivo, em que o organismo físico funciona à guisa de depósitos de lixo e miasmas tóxicos drenados do perispírito. O médico, portanto, não merece censuras porque também comete equívocos na tentativa justa de curar o seu paciente, mas este é que, em geral, por força da lei sideral que o disciplina sob o grilhão da doença, ainda não merece o alívio da dor ou a solução definitiva para sua doença. Certos de que sois convictos e cientes do processo kármico retificador do espírito, o qual se exerce através das reencarnações expiatórias no mundo material, tereis de admitir que, em face das tropelias, desmandos, crueldades das hordas famélicas e perversas do passado, esses mesmos espíritos belicosos precisam retomar sucessivamente a Terra, para devida retificação de sua consciência espiritual ainda tão brutalizada. E também é óbvio que ainda não merecem um tratamento suave, indolor e benfeitor por parte da medicina do mundo, e assim, os seus males físicos agravam-se tanto quanto eles mais procuram eliminá-los mediante drogas ou intervenções cirúrgicas. A nova existência, obedecendo aos princípios construtivos e justos das recuperações espirituais, brinda-os também com a mesma crueza que adotaram em suas vidas anteriores no seio da humanidade. Tais espíritos ainda não merecem o socorro médico indolor, pois, em suas vidas pregressas, foram fanáticos inquisidores do Santo Ofício, torturadores do Oriente, tiranos na Pérsia, católicos no massacre de São Bartolomeu, perseguidores de cristãos nos circos romanos, bárbaros senhores de escravos, soldados sanguinários das hostes de César, de Tamerlão, de Atila, de Gengis Khan, de Aníbal, e há pouco tempo, assassinos dos judeus e dos povos indefesos sob o comando de Hitler. É evidente que esses impiedosos homens do passado encontram-se atualmente em provas acerbas, reencarnados na figura de cidadãos comuns, operários, médicos, militares, artistas, comerciantes, motoristas, advogados, enfermeiros ou participantes de diversas religiões e credos espiritualistas. A sua dívida kármica é para com o orbe terráqueo, onde vazaram sua crueldade nas correrias turbulentas contra as populações e criaturas indefesas, e, por isso, a lei inflexível, mas equânime, os obriga a pagar até o último ceitil, colhendo os efeitos dolorosos das causas malignas semeadas no pretérito. Não há favorecimento sob a lei divina em abrir precedentes censuráveis, assim como a injustiça também é impossível se o processo de angelização do homem. Sem dúvida, a doença cruel é a terapêutica mais adequada para esses espíritos algo embrutecidos e refratários ao sentimento espiritual. Embora eles vos pareçam pacíficos e bondosos, ainda conservam no âmago da alma o potencial da violência e da falta de compaixão. Assemelham-se às sementes virulentas que jazem humilhadas no solo ressequido, mas não tardarão em expelir com violência o seu tóxico logo que surge o clima apropriado. Deste modo, eles fazem jus à alopatia intoxicante, ao cautério cruciante, ao curativo doloroso e à cirurgia mutiladora, cumprindo a sua via crucis como reparação às suas crueldades no passado. Vivem de consultório para consultório, de hospital para hospital, decepcionados com a farmacologia do mundo, desiludidos pela terapêutica homeopática ou evanária, assim como desatendidos pelos próprios espíritos desencarnados. Abatidos, cansados e profundamente humilhados pela vida que os maltrata, atingem a cova do cemitério e os seus corpos de carne transformam-se na ponte viva, que depois intercambia para os subsolos venenos do ódio, da raiva, da perversidade, da violência, do orgulho, da prepotência e cupidez gerados no barbarismo dos estímulos animais. Pergunta: mas é evidente que muitos homens curam-se realmente pela homeopatia, pela terapêutica espiritista ou mesmo através dos préstimos do caboclo curandeiro, sem sofrimento ou aflição?
Há alguma razão nessa diferença de cura, ou algum merecimento dos que assim são beneficiados? Ramatiz, as pessoas de melhor graduação espiritual, ou que se encontram no fim de suas provas kármicas dolorosas pelos sofrimentos ou vicissitudes morais já sofridas nas vidas anteriores, realmente, são eletivas e beneficiadas pela homeopatia, irradiações fluídicas, passes mediúnicos ou água fluidificada, dispensando a medicina cruciante das reações tóxicas. Eis porque há tanta decepção e variedade quanto ao êxito do tratamento dos homens, na Terra, pois a terapêutica salvadora de determinada criatura é completamente inócua aplicada a outro enfermo nas mesmas condições físicas. Nota do médium, vídeo capítulo Tipo do enfermo e o efeito medicamentoso, da obra Fisiologia da Alma, de Ramatiz, onde o assunto é desenvolvido com minúcias mais elucidativas. Fim da nota. É o motivo por que também há grande sucesso na terapêutica médica e na terapêutica espírita mediúnica. No entanto, ambas também fracassam em certos casos, quando os pacientes não fazem jus à cura, qualquer que seja o tipo de tratamento. Capítulo 5. Aspectos do receituário mediúnico alopata. Pergunta: os espíritos desencarnados não acham inconveniente os médiuns espíritas receitarem alopatia, visto esse receituário exigir conhecimentos específicos que eles não possuem? Semelhante caso não constitui sério risco para os doentes. Que lhe parece? Ramatiz: o receituário mediúnico exige o máximo critério e prudência para merecer o amparo da doutrina espírita. No caso a que aludes, tudo depende do médium e do espírito que lhe indica o receituário. E quando o médium é apenas intuitivo e ocioso ao estudo, então o caso assume um aspecto mais grave, pois pode acontecer que ele seja um indivíduo sem qualidades morais que o credenciem a fazer jus a uma boa assistência espiritual. Além disso, há médiuns receitistas incompetentes, ignorantes, indisciplinados ou exclusivamente anímicos, que prescrevem aos doentes tudo quanto lhes germina fantasiosamente no cérebro e lhe consideram receita intuída pelos desencarnados. Em geral, eles receitam a esmo, em momentos impróprios, mesmo depois da discussão antifraterna ou em seguida anedotário indecente. Deste modo, secam-se de fluidos oleosos e sujos, produzidos pelos assuntos torpes e de natureza moral inferior, que geram ou criam uma cortina etérica obscura, impedindo o contato perispiritual dos bons espíritos que desejam ajudá-los. Outros médiuns, inexperientes e ainda inseguros, exaurem-se, à noite, de trabalho, no centro espírita, para atender a um serviço indisciplinado de caridade quase obrigatória, ignorando que o excesso de consultas mediúnicas também tumultua o serviço e o controle dos espíritos desencarnados, e assim não podem atender satisfatoriamente a todos os pedidos no curto prazo de uma sessão espírita. Comumente, os encarnados evocam os espíritos para consultá-los sobre toda sorte de sintomas triviais, seja um inofensivo resfriado ou breve incômodo nervoso, fazendo que os médiuns fiquem sempre sobrecarregados de serviço. Ignoram que o médium é máquina viva em desgaste mais acentuado do que o homem comum porque, além de precisar atender às obrigações cotidianas do mundo profano, ainda deve exercer a tarefa excepcional de servir aos crentes na medicina espírita. Assim, quando ele se entrega a uma faina mediúnica exagerada, até altas horas da noite, sem ter o necessário repouso físico e descansar a mente esgotada, não demora em tumultuar suas ideias, alterando-se também a vibração dos filamentos etereoastrais, que mantém o equilíbrio de intercâmbio perispiritual com seus protetores desencarnados. É óbvio que, em breve, ele sentir-se-á impossibilitado de cumprir satisfatoriamente a sua função mediúnica. Afora os médiuns experimentados, sonambúlicos ou absolutamente mecânicos, os demais, se quiserem manter um ritmo equilibrado e sem o tradicional fadigue mental e nervoso proveniente do trabalho cerebral exaustivo,
devem limitar as consultas atendendo, de preferência as que exigem solução mais urgente. Nota do médium: é o caso de Chico Xavier, que atende a centenas de receitas e consultas até a madrugada, e cuja mediunidade mecânica, no entanto, permite aos espíritos maior segurança, facultando-lhes atuarem diretamente à altura dos braços e fazendo destes verdadeiras canetas vivas. Fim da nota. Por isso os espíritos desencanados, de responsabilidade, evitam receitar alopatia através de médiuns intuitivos exaustos, ignorantes ou muito anímicos, para não ser trancada a prescrição do medicamento certo, por outra droga substituída animicamente, mas contraindicada e capaz de alterações fisiológicas passíveis de controle médico. Não há dúvida, pois, que o receituário alopático acarreta grande responsabilidade aos médiuns receitistas, uma vez que se trata de medicação química, em cuja composição, geralmente, entram ingredientes de substâncias tóxicas, de que somente os médicos sabem qual a dosagem para aplicação. O médium intuitivo, quando em más condições psíquicas ou morais, não consegue a necessária sintonia com seu protetor desencanado, e, então, há risco de lhe interpor na prescrição mediúnica medicamentos estranhos, agressivos ou impróprios aos enfermos. Os médiuns mais sugestionáveis e anímicos deixam-se também impressionar facilmente pelos cartazes de propaganda médica expostos nas ruas, nos bondes, nos cinemas ou ônibus, ou então pelos mementos e bulas das amostras farmacêuticas. Esses dizeres fixam-se-lhes no subconsciente e podem emergir durante o transe mediúnico, contrapondo-se à verdadeira medicação formulada pelos espíritos receitistas. Os próprios médicos mais cautelosos não se aventuram a prescrever afoitamente os medicamentos recém-fabricados. Antes, eles apreciam-lhes os efeitos ainda desconhecidos, embora os seus fabricantes desenvolvam eficiente propaganda louvando as suas qualidades excepcionais. A indústria farmacêutica vive empenhada em intensa competição comercial, e nem todos os seus proprietários operam com o devido escrúpulo. Essa aflitiva concorrência obriga os laboratórios farmacêuticos a lançarem, consecutivamente, produtos novos sob a metralha de vigorosa propaganda, enaltecendo-lhes todos os efeitos etiológicos ao alcance do leigo. Cresce então o interesse humano sobre as virtudes dos produtos mais anunciados, enquanto também aumenta o número de curandeiros, conselheiros e médiuns anímicos, que passam a receitar de ouvido e sem conhecimento de causa. No entanto, os facultativos prudentes esperam identificar as reações medicamentosas no próprio organismo humano, pois sabem que as experiências in vitro, isto é, apenas em laboratórios, malgrado as afirmações otimistas dos fabricantes, podem causar surtos de alergia de origem química ou estados mórbidos imprevistos. Pelo fato de não existirem doenças, mas doentes, é óbvio que a droga capaz de produzir êxito em determinada criatura pode ser inócua, agressiva ou alérgica a outro enfermo de temperamento oposto. O homem não é um conjunto de compartimentos estanques e sob controle mecânico, mas, sim um ser cujo corpo e a comportam-se de modo diferente de um indivíduo para outro indivíduo. Em alguns casos os espíritos receitistas desejariam apenas transmitir alguns conselhos e orientações espirituais aos seus consulentes, advertindo-os sobre as suas perturbações emotivas ou psíquicas. No entanto, os seus médiuns intuitivos, convictos de que medicação material é mais importante do que a recuperação espiritual, deixam-se dominar pela autossugestão e prescrevem qualquer droga que lhes venha à mente, confundindo seu animismo com as intuições do além. Pergunta: considerando-se que aumenta o número de médiuns e, portanto, daqueles que receitam injeções, antibióticos e outras drogas da medicina alopata, assim como certos espíritas são favoráveis ao receituário alopático e outros o acham inconveniente, gostaríamos de ouvir a vossa opinião a esse respeito. Que dizeis? Ramatiz: conforme já esclarecemos,
Às vezes bastam algumas gotas de homeopatia, um singelo chá de erva caseira ou mesmo um copo de água fluidificada para se produzirem curas miraculosas. Mas isso só acontece quando existem razões sérias para o enfermo prosseguir nas suas atividades do mundo material ou quando o alto tenha lhe prorrogado a vida física por efeito de alguma intercessão espiritual credenciada. Aliás, na questão de curas, os médiuns não gozam de qualquer prioridade terapêutica, pois os médicos também são ultimamente assistidos do lado de cá e, quando intuídos no momento propício, podem prescrever medicação salvadora ou recomendar a solução mais acertada, embora ignorem que transmitem indicações de mentores desencarnados. Não pretendamos censurar todos os médiuns que receitam medicação alopática, pois muitos deles são assistidos por espíritos de elevada hierarquia espiritual, mas é conveniente compreender-se que, se for da vontade de Deus, qualquer moribundo poderá livrar-se da morte sem precisar de medicamentos. Mas é aconselhável e sensato eliminar-se da prática mediúnica tudo aquilo que possa acarrear ridículos ou censuras à responsabilidade do espiritismo. Os seus adversários gratuitos sempre truncam-lhe a função precípua de moralizar a consciência e libertar o espírito das paixões animais, para confundi-la com a imprudência e contradições dos médiuns ignorantes, interesseiros e amigos do desleixo espiritual. Os postulados do espiritismo nada têm a ver com os médiuns levianos ou incipientes que, além de não estudarem a doutrina, pretendem curar o próximo muito antes de lograrem o seu próprio equilíbrio físico e a sua saúde psíquica. Alguns, mal refeitos da obsessão que deles judiava por longo tempo e os obrigou a apressado desenvolvimento mediúnico, põem-se a receitar as últimas novidades farmacêuticas alopáticas, à guisa de prescrição do além. Assim, a sua pressa de fazer caridade e salvar a humanidade antes da reforma espiritual íntima, pode induzir muitos médiuns principiantes a receitarem medicação alopática perigosa, convictos de serem instrumentos dos médicos desencarnados. Alguns chegam a repelir o conselho sensato e a advertência amiga dos seus confrades mais experimentados, que procuram orientá-los na prática da mediunidade ainda incipiente. Deste modo, assume grave responsabilidade o médium intuitivo que se ampara sobre o espiritismo e se põe a receitar a esmo medicamentos perigosos, como cortisona, antibióticos, sulfas, codeína, estricnina, butazona, salicilatos, adrenalina, bismuto, morfina, drogas à base de iodo, de mercúrio, de arsênico, barbitúricos ou hipnóticos, que podem produzir consequências depressivas prejudiciais ou viciações incontroláveis. A ciência médica, em sua incessante pesquisa sobre o corpo humano, termina descobrindo novas consequências mórbidas provenientes do excesso medicamentoso tóxico, e que tomam proibitivo uso dessas drogas. E como os médiuns não possuem conhecimentos suficientes ou prática médica para acompanhar pessoalmente as possíveis alterações que possam ocorrer em seus pacientes devido às drogas alopáticas receitadas, eles terminam supondo que essas anomalias são outras tantas doenças diferentes das que diagnosticaram anteriormente. Pergunta: em face de vossas considerações, concluímos que seria mais sensato que os médiuns espíritas receitassem somente ervas, homeopatias, mesinhas caseiras ou água fluidificada, pois, embora sejam menos eficientes, evitam as intoxicações ou graves consequências imprevistas, evitando também quaisquer censuras à doutrina espírita. Não é assim? Ramatiz: não há dúvida de que o receituário alopático oferece perigos que o tornam desaconselhável através de médiuns intuitivos, caso eles não possuam o mínimo conhecimento farmacêutico que os faça prever as reações tóxicas medicamentosas no corpo humano. Salvo quando se trata de médium receitista completamente sonâmbulo ou então mecânico,
que não interfere nem interpõe animicamente uma medicação contraindicada ou prejudicial na prescrição dos espíritos desencarnados, é prudente evitar-se, tanto quanto possível, receitar alopatia sob responsabilidade do espiritismo. Embora a homeopatia também seja medicação de responsabilidade médica e passível de crítica quando prescrita pelos médiuns, ainda é a terapêutica mais indicada para o receituário mediúnico, pois é medicina de ação mais energética e medicamentosa, que atua mais propriamente através do sistema eteroastral do perispírito e assim pode ser controlada com certo êxito pelos espíritos desencarnados. Mesmo quando se verifica algum equívoco perigoso por parte do médium receitista homeopata, os efeitos indesejáveis ou contraindicados na prescrição mediúnica ainda podem ser atenuados pelo processo de eterização por parte dos espíritos terapeutas, pois eles dissolvem no meio ambiente o éter medicamentos o indesejável. Em virtude de a homeopatia ser medicação dinamizada pelo magnetismo vital das substâncias minerais, vegetais ou animais, os espíritos terapeutas ainda podem concentrar-lhe nova cota de energia do mundo oculto e assim aumentar-lhe o efeito curativo sem os perigos da medicação alopática, maciça, ou das injeções dolorosas e violentas, que, comumente, provocam reações tóxicas indesejáveis. Mas, nem por isso, o médium intuitivo que receita homeopatia fica desobrigado do estudo dessa medicina, pois deverá ser o primeiro a reconhecer os seus próprios equívocos quando prescreve animicamente, julgando ser receita do além. Quanto mais amplo e mais rico forem o conhecimento e o arquivo terapeuta do médium, tanto mais ele oferece melhores ensejos para o sucesso do receituário mediúnico e a exatidão dos medicamentos prescritos aos enfermos, pelos espíritos. Pergunta: então quais os requisitos mais necessários para o médium intuitivo lograr êxito ou fidelidade na sua prescrição homeopática? Ramatiz: o médium intuitivo receitista que prescreve homeopatia aos seus pacientes deveria saber, pelo menos, quais são os medicamentos antídotos, os complementares ou incompatíveis, assim classificados cientificamente pela farmacologia homeopática. Cumpre-lhe ainda familiarizar-se com as dietas apropriadas para o tratamento das doses infinitesimais, assim como os tipos mais indicados para os casos agudos ou crônicos. Embora se trate de conhecimentos elementares que poderiam ser dispensados aos médiuns, uma vez que os desencarnados é que devem receitar o medicamento adequado, o certo é que a homeopatia exerce ação pronunciada no perispírito, motivo por que as misturas desaconselhadas entre si neutralizam-lhe a qualidade terapêutica. Justamente por ignorarem os preceitos mais comuns da medicina homeopática, certos médiuns incipientes julgam que a simples providência de receitar meia dúzia de medicamentos homeopáticos, para mistura no mesmo frasco, é bastante para que um deles produza o esperado milagre. Ignoram, pois, que as leis sutilíssimas que regem a ação homeopática no corpo humano também desaconselham a mistura de certas doses que são antídotos, incompatíveis ou neutras entre si. É certo que o público, muito habituado com a quinta dinamização generalizada pela receita mediúnica, acredita que a homeopatia não produz quaisquer modificações ou reações no corpo humano. No entanto, as altas doses da receita médica, pela sua ação atômica e de profundidade na contextura do perispírito, costumam desprender as toxinas ali aderidas e que depois convergem para o organismo físico, exigindo então o socorro da baixa dinamização para se efetuar o drenamento pelas vias emunctórias. Nota do médium: vide capítulos Dinamizações homeopáticas, da obra Fisiologia da Alma, editora do Conhecimento, de Ramatiz. Fim da nota. Na verdade, quando a prescrição homeopática sintoniza-se providencialmente com o tipo psicofísico constitucional do enfermo, é bastante uma só medicação para se produzirem efeitos miraculosos. E o que já tem acontecido muitas vezes no seio do espiritismo, malgrado tratar-se da quinta dinamização,
Quando os espíritos conseguem receitar com exatidão e eletividade as doses homeopáticas para os consulentes mais graves. Mas desde que os médiuns receitem homeopatia sem lhe dar a devida importância científica, quer prescrevendo medicamentos antagônicos ou para serem misturados em infusões de ervas, leite, café ou drogas medicamentosas, será melhor que só receitem água fluidificada ou circunscrevam-se à prática dos passes mediúnicos, que isso lhes redundará em maior sucesso. Pergunta: dizem alguns entendidos que a homeopatia da quinta dinamização não produz nenhum efeito definitivo, porque a dosagem é incapaz de modificar a causa enferma. Que dizeis? Ramatiz: alhures, já dissemos que as enfermidades não cedem pelos remédios substanciosos ou medicações maciças, mas o corpo físico é quem realmente efetua a cura pela incorporação das energias vitais que ele mobiliza na desintegração atômica do próprio medicamento ingerido. Em consequência, a homeopatia é a terapêutica mais avançada para a cura do homem, justamente porque é mais energia e menos medicamento, ou seja, dispensa metade do serviço que o organismo teria de efetuar na seleção preliminar de repelir a substância para assimilar a essência energética, considerando-se o corpo humano como um poderoso transformador que aproveita a energia da usina cósmica e a converte em força disciplinada a seu dispor. Compreende-se que ele extrai da dose homeopática carga energética pura e de imediato aproveitamento para sua recuperação vital. Deste modo, em certos casos produzem-se efeitos surpreendentes com a administração da quinta dinamização por parte dos espíritos, embora na ética médica as doses de 200, 500 ou 1000 sejam consideradas mais potentes em sua ação energética mais pura. Naturalmente, os melhores resultados terapêuticos dependem fundamentalmente da maior capacidade do organismo etereofísico quanto a aproveitar o maior quantum possível da energia que lhe é oferecida pela dosagem infinitesimal. Em consequência, embora seja a dinamização mais baixa, a quinta dosagem pode também lograr sucessos comparáveis aos que se obtêm com as doses de profundidade e alta potência. Aliás, o que realmente distingue entre-se as baixas, as médias ou as altas dinamizações da medicina homeopática é o modo de elas atuarem no organismo, pois, enquanto as baixas funcionam à guisa de drenadores ou varreduras dos resíduos tóxicos perniciosos, as altas operam na feição de bombas desintegradoras. É uma ação de profundidade no eterismo perispiritual, motivo pelo qual, às vezes, reflete-se na personalidade do homem, pois desintegrando-lhe o morbo psíquico que o afeta de modo anormal, restitui, pois, o tom costumeiro do seu temperamento psíquico original. Mas, quando existem as condições eletivas no organismo para a terapia homeopática, o que então produz a cura desejada não é tanto a dinamização alta ou baixa mas, acima de tudo, a prescrição mais acertada. E como os espíritos desencarnados auscultam diretamente no perispírito dos enfermos o morbo que os afeta, o qual depois em gradual descenso termina por manifestar-se à periferia do corpo físico, eles podem obter curas verdadeiramente miraculosas, como só ia acontecer na seara espírita. Pergunta: poderias esclarecer-nos melhor quanto a essa ação da alta dose homeopática bombardeando a contextura do perispírito e, por vezes, até modificando o estado temperamental do enfermo? Ramatiz: a homeopatia é medicação energética capaz de atuar nos interstícios atômicos e etereoastrais do perispírito, e por esse motivo pode tranquilizar os temperamentos excitados eterizando os resíduos mórbidos que oprimem o psiquismo dos enfermos. Ao mesmo tempo em que ela revitaliza todos os centros energéticos do corpo físico e do duplo etérico, acionando os chakras e despertando o tônus vital dos plexos nervosos, a sua ação é profundamente penetrante e expurgativa das toxinas que formam o residual da mente quando se descontrola. E as altas doses, como já dissemos, atuam no recôndito do ser,
desalojando as impurezas que se acumulam como substância ou combustível gastos pelo espírito e aderidos à sua delicada tessitura perispiritual. Em breve comparação e para exemplo de nossos dizeres, lembramos o fato de que o homem sisudo, atencioso, educado e pacífico, às vezes torna-se um enfermo, um psicótico ou esquizofrênico, um embrutecido ou idiota, quando submetido à ação do álcool, das drogas excitantes, hipnóticas ou tóxicas, tais como a maconha, cocaína, morfina, o ópio, a beladona, a fava de Santo Inácio ou gás hilariante. Embora não se trate de enfermidade, na acepção da palavra, o certo é que o psiquismo do homem se modifica e o seu temperamento revela matizes incomuns ao seu estado normal. Há transformações que o animalizam ou quase o alucinam, enquanto recalques completamente desconhecidos de seus familiares afloram a superfície da sua consciência. Embora sob a ação momentânea das drogas ou tóxicos, o bêbado ou um viciado demonstram condições enfermiças e passíveis da terminologia patológica da medicina acadêmica, porque são opostas aos seus costumes, critério, sentimentos e bom senso. Indubitavelmente, depois de extintos os efeitos dos tóxicos ou alcoólicos, a vítima retoma as suas atitudes normais devido ao desaparecimento da ação mórbida na sua mente. Algo semelhante se processa no paciente que ingere uma alta dose homeopática absolutamente eletiva ao seu tipo psicofísico ou temperamental, pois assim que se dissipa a cortina mórbida que o mesmo acumula e nutre pela sua invigilância espiritual no contato com o mundo animal, ele sente-se mais desafogado, mais controlado e sádio no seu temperamento. Assim como limpando-se a poeira que embacia o vidro da lanterna, a sua luz projeta-se mais longe e mais nítida, também, após a intervenção terapêutica da alta dose homeopática, o espírito do homem adquire mais clareza na sua contextura psicofísica. O descenso compulsório das toxinas que lhe oprimiam a circulação perispiritual reduz o excitamento instintivo e próprio do mundo animal. Essa é uma das ações benfeitoras da homeopatia em certos doentes que, ao receberem-lhe a carga energética potencializada, sentem modificar-se até a sua contextura mental e emotiva, despertando-lhes um estado de euforia incomum. Eis porque a homeopatia é também medicina eletiva e afim à terapêutica dos espíritos, uma vez que eles conseguem imprimir no perispírito dos seus pacientes certas reações emotivas e de teor benéfico, que os tornam mais acessíveis à assimilação da espiritualidade. Capítulo 6 – Os passes mediúnicos e o receituário de água fluidificada. Pergunta: que dizeis sobre as qualidades terapêuticas da água fluidificada pelos médiuns? Ramatiz: a água fluidificada é a medicina ideal para os espíritas e médiuns receitistas, pois, embora seja destinada a fins terapêuticos, sua aplicação não deve ser censurada pelos médicos, pois não infringe as posturas do Código Penal do mundo e sua prescrição não constitui prática ilegal de medicina. Quando a água é fluidificada por médiuns ou pessoas de físico e psiquismo sádios, ela se potencializa extraordinariamente no seu energismo etérico natural, tornando-se um medicamento salutar, capaz de revitalizar os órgãos físicos debilitados e restabelecer as funções orgânicas comprometidas. A água é elemento energético e ótimo veículo para transmitir fluidos benéficos ao organismo humano. Ela é sensível aos princípios radioativos emanados do Sol e também ao magnetismo áurico do perispírito humano. Por conseguinte, se o indivíduo que lhe transfundir os seus fluidos for de físico enfermiço, depauperado, ou que, em sua mente, estejam em efervescência emoções nocivas, neste caso, a água que lhe fluidificar transformar-se-á em elemento deletério. Porém, não se deduza que o doador de fluidos tenha de ser um santo, mas, sim, que o seu espírito esteja com boa saúde, pois se, por exemplo, em sua mente ainda estiverem em ebulição as toxinas de uma explosão de ciúme que o tomou na véspera, torna-se evidente que os seus fluidos não podem ser benéficos.
A água fluidificada é a medicação eficaz em a toxidez das drogas e produtos da farmacologia moderna, os quais algumas vezes são fabricados por industriais que, pela avidez de maiores lucros, não atendem a um escrúpulo rigoroso quanto aos fatores qualidade e técnica irrepreensíveis. Embora seja raro, há casos em que a água potencializada ou fluidificada por médiuns poderosos e de sadia vitalidade chega a alcançar o quantum energético e benfeitor da homeopatia na sua 100.000 dinamização infinitesimal. Os médiuns vegetarianos, sem vícios deprimentes e, libertos de paixões violentas, são capazes de produzir curas prodigiosas pelo emprego da água fluidificada, a qual ainda é superativada pelo energismo mobilizado pelos espíritos desencarnados em serviços socorristas aos encarnados. Pergunta: qual é, enfim, o verdadeiro processo que torna a água fluidificada superior à água comum, a ponto de transformá-la em medicamento com propriedade curativa? Ramatiz: em verdade, é o próprio organismo do homem que oferece as condições eletivas para então manifestar-se em sua intimidade orgânica a ação terapêutica da água fluidificada. Conforme os conceitos modernos firmados pela ciência terrena, o corpo humano é apenas um aspecto ilusório de matéria, na qual predomina um número inconcebível de espaços vazios denominados interatômicos prevalecendo sobre uma quantidade microscópica de massa realmente absoluta. Caso fosse possível comprimir em si todos esses espaços vazios que existem na intimidade da substância material do corpo físico, até ele se transformar no que os cientistas chamam de pasta nuclear, resultaria dessa desagregação químico-física apenas um punhado de pó compacto representando a massa real existente, do homem, mas cabível numa caixa de fósforos, continuando, porém, a manter o mesmo peso conhecido. Comprova-se, assim, que um homem cujo peso normal é de 60 quilos, caso pudesse reduzir-se à condição dessa pasta nuclear compacta em absoluto, do tamanho de uma caixa de fósforos, para surpresa geral e, embora assim reduzida, continuaria a pesar os mesmos 60 quilos da sua estatura normal. Em consequência, o organismo humano, na realidade, constitui um portentoso acumulador ou rede de energia, que a precariedade dos sentidos humanos distingue sob forma aparente de um corpo de carne ou matéria. Porém a sua individualidade intrínseca e preexistente é o espírito eterno cujo habitat adequado é o plano espiritual onde ele utiliza os seus atributos de pensar e agir sem precisar de um corpo físico. Quando um homem se alimenta, ele apenas ingere massa ilusória, repleta de espaços vazios ou interatômicos, nos quais a energia cósmica prevalece sustentando a figura provisória do ser. Embora a alimentação comum do homem se componha de substância material, ela se destina essencialmente a nutrir os espaços vazios do campo magnético do homem. O corpo físico, na verdade, funciona como um desintegrador atômico que extrai todo o energismo existente nas substâncias que absorvem sua nutrição. Ele libera completamente a energia atômica que existe em sua própria alimentação, ou nos medicamentos que a medicina terrena prescreve para a defesa da sua saúde orgânica. Na verdade, tudo se resume em revitalização magnética, isto é, aquisição de energia e não propriamente de substância. Os alimentos, o ar, a energia solar ou demais fluidos ocultos do orbe terráqueo estão saturados de princípios similares aos da eletricidade, os quais, na realidade, é que asseguram a estabilidade da forma humana em sua aparência física. O médium é um ser humano e, portanto, um receptáculo dessa eletricidade biológica, transformando-se num acumulador vivo que absorve as energias de todos os tipos e frequências vibratórias, a fim de prover as necessidades do seu próprio metabolismo carnal. Desde que ele possa potencializar essas energias e conjugá-las numa só direção, comandando-as pela sua vontade desperta e ativa, poderá fluir ou dinamizar a água e transformá-la em líquido vitalizante capaz de produzir curas miraculosas. É evidente que o corpo humano dos enfermos,
Quais outros acumuladores de carga mais debilitados, absorvem tanto quanto possível um quantum de energia que lhes carrega a água fluidificada pelos médiuns? E assim que esse energismo provindo do socorro mediúnico penetra na organização perispiritual do enfermo, distribui-se por todos os espaços interatômicos e eleva o tônus vital pela dinamização de sua estrutura eletrobiológica. Pergunta: como poderemos entender que a água potencializada pelos fluidos magnéticos dos médiuns incomuns pode mesmo superar